Pessoal, o que nós vamos ver agora é como localizar e corrigir erros em fórmulas e também auditoria de fórmulas, rastreamento de células precedentes e dependentes, avaliação de fórmulas e referências circulares, ok? Eu coloquei aqui os erros que podem acontecer nas fórmulas e a descrição. Então, quando der essa sequência aqui de jogo da velha, a coluna não é suficientemente larga para exibir o valor. Quando der jogo da velha e valor, a fórmula tem o tipo de argumento errado, como no caso de texto em uma célula em que um valor numérico é necessário. Quando der asterisco nome, a fórmula contém texto que o Excel não conhece, como um intervalo nomeado desconhecido. Jogo da velha referência. A fórmula referencia uma célula que não existe, que pode ocorrer sempre que as células são excluídas. Jogo da velha, divisão por zero, né? A fórmula tenta dividir por zero. E jogo da velha ND, a fórmula tenta usar um valor que não está disponível no intervalo de destino. Geralmente esse erro ocorre quando um usuário insere um valor de pesquisa inválido em uma fórmula PROC-V. Então vamos tentar ver alguns desses erros, tá? Então o primeiro erro aqui, quando a coluna não é suficientemente larga. Então este exemplo aqui, então não é um erro, né? Então na verdade basta dar 2 cliques aí, que ele já aumenta. Que mais que nós temos? Vamos aqui, ó, colunidade. Vamos fazer um PROC-V aqui. PROC-V de Ana. Eu tenho o range aqui. Ponto vírgula 2, ponto vírgula 0. Ó, trouxe o jogo da velha ND. O jogo da velha ND aqui, ó, que não está disponível. Agora vamos inserir Ana aqui. Acho que era 25 a idade. Ó, apareceu. Só que agora, se eu excluir a linha, a da ND também. Ok? Um outro erro. Um exemplo, tá, pessoal? Que eu tenha o número 0 aqui. Eu faço um igual o valor a receber dividido por 0. Vou dar esse erro aqui. Que a fórmula tenta dividir por 0. Outro erro é se eu tentar escrever um PROC-V, por exemplo, ou um PROC... aqui PROC existe, sei lá, PROC-R... Não pode ver que ele nem aparece. Aí dá esse erro aqui de nome. Um erro que nós temos também é o erro de referência. Por exemplo, se eu excluir essa coluna aqui, ó, eu fico sem referência, porque essa fórmula era a quantidade vendida pelo real unitário de venda. Eu não tenho mais a quantidade vendida. Vou dar um Ctrl Z. Então aqui está pegando quantidade vendida. Quando eu excluo, me dá erro de referência. Ok? Agora nós vamos ver rastreamento de células precedentes e dependentes, para facilitar na fórmula, tá? Então, onde que eu vou? Aqui na faixa de opções fórmulas. Aqui, ó, rastrear precedente. Vamos nessa célula aqui, que é o real total de venda. Real total de venda é a quantidade vezes o real unitário. E o valor a receber é o real total de venda vezes a comissão do vendedor, certo? Então, real total de venda, quais são os precedentes? Na hora que eu clico, ó, me mostra que essas duas células são os meus precedentes. E quais são meus dependentes? Na hora que eu clico, ó, ele me mostra. Então, fica bem claro
que essas duas informações estão gerando essa e que essa está gerando essa, ok? Na hora que eu quiser remover, é só clicar aqui em remover setas. Vamos ver agora correção de erros. Por exemplo, eu vou excluir essa coluna. Aí eu reparo que deu um erro, clico aqui, me aparece essa opção aqui. Tá, aqui é um alerta. Quando eu clico, ajuda sobre este erro. Vou clicar aqui. Ó, como corrigir um erro, jogo da velha ref. Ó, o ref, erro, mostra quando uma fórmula se refere a uma célula que não é válida. Isso ocorre com mais frequência quando células que foram referenciadas por fórmulas obtêm excluídas ou sobrepostas. Aqui, erro ref causado por exclusão de uma coluna. Então, essa verificação de erro já dá uma ideia do erro. Agora vamos fazer ok, então aqui em fórmulas, verificação de erros. Aqui. Agora vamos fazer um proc v. Aqui de Ana. Sobre a idade. Vamos lá em idade agora, vamos apagar a informação. Aqui. Não, eu tenho que excluir a informação. Então vou excluir a coluna. Aqui deu erro. Eu vim aqui em avaliar fórmula. É uma outra opção de depure uma fórmula complexa. Aqui nós não estamos vendo fórmulas complexas, tá? Futuramente nós vamos ver duas fórmulas dentro de uma só, então poderemos ver esta avaliação, mas ela auxilia a identificar onde está o erro. Por exemplo, só clicar aqui. Então vamos entender essa caixa aqui de mensagem. Então a referência, eu estou na guia base 2, célula D2. Avaliação, a fórmula. Então ele pega o proc v C2, primeira coisa que ele está analisando. Para mostrar o resultado da expressão sublinhada, clique em avaliar. O resultado mais recente é exibido em itálico. Então avaliar. Então aí ele está indo para a guia idade, da coluna AA, índice 2. Avaliar. Deu erro. Então eu já sei que até AA, índice 2. Só que não pode ser AA, né? Tem que ser AB. Então por ali já dá para ter uma sequência aí, uma sequência lógica na fórmula para ajudar com o erro, tá? Então sempre que vocês tiverem erro, pode vir aqui em verificação de erros. Ó, erro na célula D2, erro de referência de uma célula inválida. Mover ou excluir células causou uma referência de célula inválida ou a função está retornando um erro de referência. Então temos várias opções para ajudar no rastreamento de erros, tá? Bem, e para fechar agora, vou falar para vocês sobre referência circular. Guardem muito bem este nome e este erro, porque quando acontecer tem alguma coisa errada na planilha, tá? Alguma coisa muito grave. Eu já vi muitos casos de pessoas que veem esse referência circular, não sabem o que é, continuam com o arquivo e lá no final está tudo errado. Então vou mostrar o que seria referência circular, né? Referência circular é quando uma fórmula referencia a ela mesma ou quando uma fórmula faz uma referência a outra fórmula, só que essa outra fórmula já está usando informação dela mesma.
Parece um pouco confuso, mas eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Por exemplo, eu tenho a quantidade vendida, o real unitário de venda e o meu real total de venda, que é 11 vezes 350, certo? Então, esse vezes esse gera esse aqui. Só que eu vou colocar o seguinte, eu vou chutar uma fórmula aqui, tá? Que a minha quantidade vendida, que o meu real unitário de venda é a quantidade vendida vezes o meu total de venda. Olha, deu referência circular. É que eu já tinha mexido aqui. Deixa eu copiar essa linha e jogar para baixo para vocês verem o erro que dá. Então vamos supor aqui. Então, novamente, minha quantidade vendida vezes real unitário de venda, eu tenho um total de venda. Agora eu não posso colocar que o meu real unitário de venda é minha quantidade vendida vezes meu total de venda. Assim, não vai se conversar as informações, entendeu? Eles vão ficar ali, vão dar tilt, vão desencontrar as informações. Não apareceu, mas quando dá erro circular, aparece uma mensagem aqui de erro, e aí já está dizendo que é referência circular, ok? Então a gente pode verificar erro aqui. Deixa eu fechar. Clicar na célula, né? Olha, está mostrando que a referência circular está aqui. Erro de referência de célula inválida. Eu vou fechar e abrir o arquivo de novo só para a gente ver o erro, tá? Aqui. Esse. Vezes esse. Olha lá, deu a mensagem. Atenção, encontramos uma ou mais referências circulares na sua pasta de trabalho que podem fazer com que suas fórmulas gerem cálculos incorretos. Uma referência circular pode ser uma fórmula que se refere ao seu próprio valor de célula ou que se refere a uma célula dependente de seu próprio valor de célula. Então ele fica doidão, né? Ele, como o próprio nome diz, deu referência, erro de referência. Então, quando acontecer isso, fechem a planilha, abram novamente, ou vão em fórmulas, inspecionem a fórmula, avaliar a fórmula. Bom, então, G2 vezes I2. Então, estou fazendo esse vezes esse. Só que aí você já sabe, opa, como que eu estou multiplicando minha quantidade vendida? Aí vocês já veem o erro. Ó. Então, 10 vezes... Então, por aí já dá para ver o erro. Né? Tá, pessoal? Bom, é isso que tinha a passar para vocês de identificação de erros, avaliação de erros, referências circulares. Mas conforme nós formos avançando os módulos, vão surgir erros e aí nós vamos saber tratar, ok? Bom, é isso.